querido Deus, pedimos ao Senhor, mais uma vez, Pai, nós necessitamos muito, ó Pai, e nós precisamos que esta palavra seja cada vez na nossa vida, ela vivifique a nossa alma, Pai, porque nós carentes, sedentos, somente a Tua palavra é que tem condições de fazer com que nós possamos caminhar nesse mundo e caminhar de uma maneira de cabeça ereta. Abençoe a Tua serva, Pai, nesta manhã, abençoe a palavra que será ministrada, meu Deus, através da vida dela, e que possamos recebê-la e que isso possa fazer um diferencial na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz. Amém. Quantos amam a Deus aqui? Amém. Você sabe o quanto você ama a Deus? O quanto você ama um filho, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, é fácil saber, não é? Mas saber o quanto a gente ama a Deus é difícil. Mas eu vou te dar uma regrinha hoje. O quanto você ama a Deus, não é o quanto você vai à igreja, não é o quanto você trabalha para Deus, é o quanto você se expõe à palavra dEle. Quanto tempo você gasta meditando, orando, estando na presença dEle? Eu queria deixar essa pergunta para você nessa manhã. O quanto você ama a Deus? E nós vamos encontrar muita resposta, que a gente às vezes não está entendendo, por que Deus não me responde. Nós vamos entender quando a gente der essa resposta para nós mesmos. Não é Deus que vai dar, não. Cada um de nós vai ter essa resposta de si mesmo. Pergunta para quem está do seu lado aí, cutuca o seu irmão. Quanto tempo você tem de intimidade com Deus? Esse é o tamanho do seu amor por Ele. Não adianta ficar falando que ama a Deus, que adora a Deus, levantando a mão, cantando. Estão entendendo, irmãos? Quantos estão com vontade de se expor à palavra de Deus nessa manhã? Levanta a sua mão. Fala então: Deus, eu entrego a minha mente, o meu coração, eu ponho a minha vida nas Tuas mãos nessa manhã. Eu abro os meus ouvidos do meu coração para ouvir a Tua voz. Fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. É um privilégio poder compartilhar essa lição com vocês nessa manhã. Obrigada pelo convite, pastor Carlos. Eu sei que a primeira aula, a primeira lição, o pastor Alain Brizotti deu, ele deve ter falado a introdução, mas eu sei que muita gente não estava aqui, então eu quero comentar algumas coisas a respeito do início desse livro. Então eu queria falar um pouquinho sobre a época em que Mateus escreveu este evangelho. Era um tempo, irmãos, de muita opressão na Judéia. Os judeus passavam por um tempo de opressão, escravidão, injustiça e imoralidade, porque toda a Judéia era dominada por Roma. Então o povo ficava aguardando o momento que o grande Salvador, o Rei, o Messias ia chegar, porque eles esperavam que o Rei chegaria, o Rei cujo Salmo 24:10, que é o texto áureo da nossa lição, que diz: quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. O povo de Israel esperava o grande libertador, o grande Messias, o santo, o eterno, poderoso Deus, que ia libertar o povo daquela opressão, daquela escravidão. Então, eles acreditavam que Jesus ia governar o mundo com justiça. A partir da chegada do Messias, o mundo ia mudar. Só que eles olharam com indiferença para as profecias da Bíblia. Eles não prestaram atenção nas coisas que estavam profetizadas a respeito do Messias. Se você ler Isaías 53, você vai ver que Jesus, ele é um servo do Senhor, não havia beleza nele, não havia
nada que atraísse ele. Ele era, pelo contrário, ele seria um rejeitado. E foi justamente isso que aconteceu. Não é de admirar que poucos reconheceram Jesus como Messias. Por quê? Um filho de um carpinteiro, vindo de Nazaré, o que poderia ser de bom? O que poderia vir de bom ali? Esse não poderia ser o rei. Então, muitos judeus, a grande maioria, quando Jesus chegou, eles não reconheceram como o rei da glória, tanto profetizado. Mateus era um dos 12 discípulos de Jesus. E eu admiro muito Mateus, porque ele era um cara totalmente desprezível, ele era um cobrador de imposto. Então o povo não gostava dele. Só que a vida dele foi transformada quando ele teve o chamado de Jesus. Mateus escreveu o evangelho que leva o seu nome por 2 motivos. O primeiro deles, ele escreveu direcionado para os judeus, para provar para os judeus que Jesus era o Messias. Então você vai ver o tempo inteiro Mateus sinalizando para o rei, o Messias, o rei. Só que, como eu já disse, eles esperavam um homem poderoso. E chega aquela pessoa simples e humilde. E o segundo motivo que Mateus escreveu o seu livro foi para dar explicação para o povo a respeito do reino de Deus, que afinal de contas estava sendo instalado aqui na terra o reino de Deus, um reino completamente diferente de tudo aquilo que as pessoas estavam acostumadas a viver, como acontece nos dias de hoje. A igreja é um povo separado, é um povo que vive ainda aqui na terra, mas é um povo que faz parte do reino de Deus. Então, os costumes, a nossa cultura, tudo tem que ser diferente, irmãos. Por isso que a gente tem que gastar tempo estudando a Bíblia. Mateus, mais do que qualquer outro discípulo, ele entendeu o que lhe custaria o chamado de Deus na sua vida. Por quê? Porque os outros discípulos, se eles quisessem retornar à vida antiga, eles tinham a pesca. Eles iam voltar para a pescaria. Mateus, não. Mateus, ele não tinha retorno para ele. Ele abandonou a vida que ele vivia e ele começou a um novo estilo de vida a partir daquele momento. Aqui fica uma lição. Nós temos várias lições para tirar desse capítulo aqui. Mas uma delas é essa: quando a gente entrega a vida para Jesus, o estilo de vida que a gente tinha antes, a profissão que a gente tinha antes, ela não pode mais condizer com a vida que nós levamos hoje no reino de Deus. A começar pelo que a gente está vendo aí, a extrema corrupção acontecendo. E às vezes, quem sabe, no meio da igreja ainda tem gente trabalhando e se corrompendo, fazendo negociatas para ganhar dinheiro, porque antes fazia, depois que veio para o reino de Deus, acabou, não pode mais. É uma vida nova. Então, Mateus ficou desempregado. Ele perdeu o ganha-pão dele. Não haveria mais possibilidade de retorno para a sua profissão. Mas o que aconteceu? Deus deu a Mateus um novo propósito de vida a partir das suas habilidades, a partir dos dons e dos talentos que Mateus tinha. Como cada um de nós aqui temos, irmãos. Aqui não tem ninguém que não tem talento, não tem dom, não tem habilidade, que Deus te deu ainda no ventre da sua mãe. E Mateus começou a ser usado por Deus com aquilo que ele sabia fazer. O que Mateus sabia fazer? O único instrumento que acompanhou ele foi a pena. Ele escrevia. Ele era um grande observador. Ele prestava atenção em tudo. Então, quando ele começou a seguir Jesus, ele registrava tudo que ele via acontecendo por onde Jesus passava. Então, o livro de Mateus, ele é muito profundo, porque ele é um guardião dos registros. Mateus presenciou tudo. Ele não é como Paulo. Paulo, ele escreveu por estudos. Mateus presenciou tudo. E Deus usou aquilo que eram os talentos dele. Muito atento, ele registrou tudo que ele viu ao seu redor. É como se Mateus fosse a mídia hoje. Ele ia registrando, escrevendo e publicando. Amém?
Então, a experiência de Mateus indica o que para nós? Que a minha vida, a vida de cada um de nós, desde o início, pode ser considerada a obra de Deus em andamento. Você pode dizer isso para quem está do seu lado aí? A sua vida é a obra de Deus em andamento. Não está pronta ainda. Mas Deus está usando a sua vida para cumprir um propósito dele. Amém? Aí nós começamos aqui no capítulo 1, no versículo 1 ao 17, a genealogia do rei, genealogia de Jesus. A gente não vai ler, né, irmãos? Espero que você já tenha lido lá na sua casa. Por muitas vezes eu me perguntava, para que tem esse capítulo, esse negócio tão comprido aqui, filho de fulano, filho de... E eu não entendia isso aqui. Mas a gente tem que entender, porque nada na Bíblia está aqui escrito por acaso. Apresentar a genealogia de Jesus foi uma das escolhas de Mateus, as melhores escolhas que ele teve para apresentar, fazer a sua narrativa. Um livro, lembre-se, um livro dirigido ao povo judeu, mas hoje é para a igreja. Então, o que ele vai narrar aqui? A linhagem de uma pessoa prova a sua posição como membro de um povo escolhido de Deus. Jesus tinha que ter uma linhagem, Mateus tinha que provar isso para os judeus acreditarem que Jesus era o Messias. Então ele começou da linhagem dele, mostrando que Jesus era descendente de Abraão, o pai de todos os judeus. Jesus era descendente direto da linha de Davi, e Jesus... ele, na vida dele, estava se cumprindo todas as profecias a respeito dele no Velho Testamento. Essa aqui é a primeira das muitas provas que Mateus registrou, a fim de demonstrar que Jesus era o verdadeiro rei. A genealogia, por isso ela é importante. O Evangelho de Mateus vai ligar o Antigo Testamento ao Novo Testamento, e vai conter muitas referências a profecias do Velho Testamento, e tem que bater tudo, e nós precisamos ver algumas delas, viu, irmãos? A gente tem que conhecer a palavra de Deus. Os primeiros 17 versículos do capítulo 1, nós vamos encontrar aqui 46 pessoas que viveram há 2000 anos atrás. São judeus que eram totalmente diferentes, igual a igreja hoje, exatamente igual a igreja hoje. Totalmente diferentes em termos de personalidade, em termos de experiência, de espiritualidade. Judeus totalmente diferentes. Alguns eram heróis da fé, como Abraão, como Isaac, como Davi. Outros não tinham reputação boa. Outros eram homens muito ímpios. E outros eram cidadãos comuns, igual a gente. Mas a obra de Deus, ela é feita de gente que passou por muito fracasso na vida, sabia? Eu mesmo sou uma testemunha. Já tive muitos fracassos na minha vida. Mas hoje eu estou vivendo a vida abundante em Cristo. Amém, irmãos? Então, assim como Deus se revelou através de vários tipos de pessoas lá no passado, para que o seu Filho se manifestasse ao mundo, hoje Deus quer usar quem, irmãos? Para manifestar a obra dele no mundo? Eu e você. Cutuca quem está do seu lado aí. Deus hoje vai manifestar o poder dele, a obra dele, através de você. Pessoas simples, pessoas comuns, igual nós mesmos. E a gente tem que entender e aceitar esse chamado de Deus. A presença feminina. Aqui vai uma coisa que é o meu ponto fraco, irmãos. Onde fala que tem mulher na Bíblia, eu amo. Por quê? Vocês vão entender hoje uma coisa que muito profunda. A presença da mulher aqui na genealogia era uma coisa incomum, porque as mulheres não participavam das genealogias judaicas. Porque mulher naquele tempo, e eu não vou falar naquele tempo não, porque hoje a mulher continua em vários países do mundo, em vários lugares na terra, a mulher continua sendo tratada como coisa, como objeto e como uma propriedade de um homem. Quantos aqui concordam com isso? A mulher continua, naquele tempo era assim até hoje. Se você
escuta os noticiários, se você está ligado aí na internet, vendo o que está acontecendo no mundo, você vai concordar com o que eu estou falando. Aí você pega aqui a genealogia, 5 mulheres que em situações totalmente terríveis e adversas, e Deus exaltou essas mulheres. A primeira delas, Raabe, uma prostituta. Ruth, uma moabita, amaldiçoada, uma mulher amaldiçoada. Os judeus amaldiçoaram os moabitas, eles eram inimigos mortais. A mulher de Urias, quem era? Betseba, que teve um relacionamento podre com Davi, era uma adúltera. Pega aí Tamar, uma mulher rejeitada, ninguém queria ter filho com aquela mulher, coitada. Foi passando de mão em mão, de marido em marido, e ninguém queria ter filho com ela, até que ela seduziu o sogro. Ó, não brinca com mulher, não. Mulher, quando ela quer conseguir um negócio, sangue de Jesus tem poder mesmo. Que Deus coloque mulher de Deus do lado desses homens. Maria, ela foi julgada e se arriscou a ser apedrejada e morta. Mas essas mulheres aqui lutaram para quê? Para conseguir um objetivo. Elas tinham um alvo na vida, elas tinham um objetivo, e elas não se importaram em arriscar as suas próprias vidas. Por isso elas estão aqui. Jesus faz parte dessa árvore genealógica onde essas mulheres estão ali. Qual é a mensagem que eu tiro disso? Quando nós conhecemos a Deus de verdade, nós vamos ver que Ele não leva em conta o nosso passado vergonhoso, um passado pecaminoso, nem o sexo. Deus não leva em conta o meu passado, Deus não leva em conta se eu sou homem ou se eu sou mulher. Quando Deus quer usar, Ele vai me tornar útil diante do seu plano de salvação na terra. Amém, gente? Para Deus não existem essas diferenças, não. Concepção, você está com sua revistinha aí? Você está seguindo a revistinha? Segundo ponto aqui, a concepção e nascimento do rei. Antes de eu ler isso aqui, eu quero que você volte comigo lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. Eu faço questão que você leia essa profecia. Uma palavra do próprio Deus. Porque a concepção e o nascimento de Jesus foi o cumprimento dessa profecia. Gênesis 3, 15. Posso ler? Diz assim: uma discussão entre Deus e o diabo. Deus disse assim para o diabo: eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, semente quer dizer descendência, entre a tua semente e a sua descendência. A descendência da mulher vai te ferir a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, que profecia tremenda. O próprio Deus disse. O que eu vejo nisso aqui? Que a mulher, Deus colocou a mulher e a sua descendência como inimigo mortal do diabo. Eu vou colocar entre o diabo e a mulher oposição. A mulher foi levantada para se opor ao diabo. O que eu vejo nisso aqui? A primeira instância da guerra espiritual registrada na Bíblia é um encontro entre a mulher e o diabo. Lembra quando o diabo foi lá tentar a mulher? Começou ali. E como consequência desse encontro, Deus decretou, presta atenção, mulheres, Deus decretou que a sua descendência se oporia à ascendência da serpente para sempre. O que eu creio com isso aqui? Que essa batalha entre sementes é a razão pela qual as mulheres na sociedade, na igreja e no lar, ainda hoje o papel delas é tão debatido e discutido. Vou repetir. Por que a mulher é tão perseguida? Por que a mulher é tão combatida? Por que o papel da mulher até hoje não está claro para a igreja, para a família e para a sociedade?
Porque a mulher foi colocada como uma opositora do diabo desde o Gênesis. Amém? Aí nasce Jesus. Olha para você ver como é que são as coisas, como é que Jesus vem libertando a mulher. Jesus já libertou. As pessoas é que precisam entender a posição da mulher hoje, em todos os setores. Leia comigo o versículo 18 do capítulo 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Olha para mim aqui, irmãos. Até esse momento, Maria era uma moça tranquila. A vidinha dela, o que era? Ela estava lá prometida para José, noiva de José, ia casar com ele. O plano dela era ter filhos com ele e passar o resto da vidinha dela tranquila do lado de José. Mais nada. Aí, está registrado lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 35, que o anjo Gabriel veio e disse para ela: se prepara, você vai ser mãe do Salvador. Mas como que vai ser isso? Eu sou virgem, eu não conheço homem. E o anjo disse para ela: virá sobre ti o poder do Altíssimo e te envolverá. E aquele que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Virá sobre ti. Irmãos, quando Deus falar alguma coisa para você, não fica querendo entender como é que vai acontecer, não. Se Deus está falando, virá sobre ti o poder do Altíssimo e te envolverá. E o que vai acontecer na sua vida é poder de Deus, não é da sua conta. Maria estava lá tranquila, aquela virgem pura, vidinha tranquila. Inesperadamente ela é visitada pelo anjo. E acabou a tranquilidade dela. Por quê? Primeira coisa que eu quero deixar clara aqui para os irmãos nessa manhã, preste atenção. Por que a concepção virginal de Jesus é importante para a fé cristã? Por que Jesus tinha que nascer de uma mulher virgem? Porque o Filho de Deus deveria estar isento de toda a natureza pecaminosa que toda a humanidade herdou de Adão. Todo mundo tem essa natureza pecaminosa. Por isso que todos têm que se arrepender e pedir perdão a Deus. Segundo, Jesus manifestou-se em forma humana, mas como Filho de Deus, porque ele nasceu sem qualquer traço de pecado. Jesus nunca teve pecado. Ele possuía duas naturezas, a humana e a divina. Que coisa maravilhosa, gente. Que coisa sobrenatural. Por ter vivido como ser humano, nós sabemos que Jesus entende completamente as nossas lutas aqui na terra hoje, as nossas experiências. Jesus sabe tudo. Ele já viveu aquilo que nós estamos vivendo hoje. Por ser Deus, ele tem o poder e autoridade para nos livrar de todo o poder do diabo e do pecado. Amém? Leia o versículo 19. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Pelo fato de Maria e José estarem noivos, a aparente infidelidade de Maria levava consigo um castigo para ela. Ela teria que ser castigada. De acordo com a lei judaica, José poderia abandoná-la, seria uma vergonha para ela, ele ia divorciar dela, porque o costume do casamento judaico não é igual ao nosso hoje. Ela já estava se comprometida com ele, só faltava concretizar, casar e dormir junto, mas ela já estava praticamente casada. Então José poderia abandonar, e seria uma vergonha terrível para ela, acabaria com a honra dela. Segundo, as autoridades judaicas poderiam mandar apedrejá-la até a morte. E José sabia disso, mas José era um homem temente a Deus. E o que aconteceu? Versículo 20. Projetando ele isto, eis que em sonho,
Nós vamos ver aqui nesse capítulo 1 e o capítulo 2, quantas vezes Deus falou em sonho com José dando direção. Irmãos, só não tem direção de Deus hoje quem não tem comunhão e intimidade com Ele. Tem gente que fala assim, nossa, eu estou precisando tanto ouvir Deus falar comigo, faz tempo que Deus não fala. Deus não fala porque você não abre a Bíblia. Deus não fala porque você não busca. Deus não fala porque você não está nem aí para Ele. Porque aquele que é temente a Deus, e que busca a Deus, e que tem compromisso com Deus, Deus dá direção, passo a passo, tudo aquilo que Ele tem que fazer na vida. Então aqui no versículo 20, olha o que Deus falou para José. José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela é gerado pelo Espírito Santo. Deus deu uma terceira opção para José. Um era abandonar, outro era deixá-la ser apedrejada, a terceira era casar com ela. Deus deu para ele a pior opção que podia ser. Você sabia que às vezes Deus pode te dar a pior opção aparentemente para a sua vida e você não está entendendo? E você acha que não vai chegar a lugar nenhum? Tome isso aqui como lição para você. Frequentemente Deus vai mostrar para nós que existe mais opção, além daquilo que a gente imagina. A concepção e o nascimento de Jesus são acontecimentos sobrenaturais, irmãos. Como tudo aquilo que nós vamos viver hoje. É algo sobrenatural, principalmente em tempo de crise. Está além da lógica, além do raciocínio humano. Virá do alto um poder. Cutuca quem está do seu lado aí. Você está precisando de um milagre na sua vida? É do alto que virá o poder do Altíssimo e vai te envolver. Então a gente precisa parar de olhar para baixo. Que os crentes hoje estão igual galinhas, ciscando. Procurando aqui um milhozinho para comer, procurando ali na casa da profeta. Eu fico horrorizada como é que tem gente hoje que vive de profecia. Irmãos, tem tanta gente que afastou de Jesus, abandonou a igreja por causa de falsos profetas. O que é isso? É gente que tem preguiça de ler a Bíblia, tem preguiça de orar, de buscar a Deus, então acha que o profeta vai resolver o seu problema. E aí é a hora que quebra a cara. Irmãos, quando eu me converti, pensa numa mulher que Deus deu o dom de profecia e revelação. E eu comecei a liberar tudo aquilo que Deus falava, eu ia falando, eu ia liberando. Minha casa começou a encher de gente, vinha gente de Goiânia, vinha gente de Brasília. De repente eu falei, Deus, eu não quero isso para a minha vida não. As pessoas usam profeta como vidente. E eu falei, Senhor, eu quero estudar a palavra, eu quero conhecer a palavra, eu quero ser usada na palavra. Se tem algo que vai mudar a vida das pessoas e vai transformar, é a palavra. Profecia não traz crescimento para ninguém. Amém, gente? Amém. Por esta razão, Deus começou a enviar o anjo dele para falar com José. Você quer que Deus fale com você? Deus pode te dar um sonho e enviar um anjo até você. Olha aqui para mim, irmão. Vocês sabem quem são os anjos? Deus usa anjos ainda hoje. Quem são os anjos? São seres espirituais. Hebreus 1,14. São seres espirituais criados por Deus para servirem aqueles que hão de herdar a salvação. Quantos aqui vão herdar a salvação? Então, os anjos são seres criados por Deus para trabalhar a nosso favor. Você sabia que tem gente que o anjo que Deus envia para ele está de braço cruzado, porque ele não ora, ele não pede nada para Deus, o anjo então não tem nada para fazer, fica de braço cruzado. Sabia disso? Os anjos, estão aqui, eles vêm na terra para ajudar a executar a obra de Deus. Aquilo que precisa ser extraordinário, fora da lógica humana, quem vai ajudar a acontecer são os anjos. E Deus vai usar eles para falar com a gente também. Deus vai usar a palavra, Deus vai usar anjos, Deus vai usar o Espírito Santo que está dentro de nós para falar com a gente. Aí você pega aqui na Bíblia, os anjos levam mensagens de Deus, anjos protegem o povo de Deus.
oferece encorajamento para o povo, dá direção e luta contra as potestades do mal, que estão tentando destruir a igreja. Os anjos estão lutando por nós, irmãos. Você acha que uma reunião dessa aqui, o povo vem e se reúne para ouvir a palavra de Deus? Irmãos, você para chegar aqui, você passou por uma guerra espiritual. Por que tem muita gente que não está na igreja hoje ouvindo a palavra? Conseguiram ser detidos, conseguiram ser parados. Se você está aqui sentado ouvindo, meditando a palavra de Deus, Deus está falando com você, é porque você venceu e chegou aqui. Quantos podem dizer glória a Deus? Então o anjo disse a José, o filho que Maria está esperando, ele é do Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo, e vai ser um menino. Olha aí no versículo 21. E dará à luz um menino, um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que é que o anjo está dizendo? O nome Jesus significa o Senhor salva. Deus está mandando um Salvador aqui na terra. Deus está mandando o próprio Filho. Deus vai pisar a terra. Irmãos, o maior acontecimento não é o homem pisando na lua, não. É o Filho de Deus pisando na terra. E veio aqui para morrer por você e por mim. Morreu, ressuscitou e enviou o Espírito dele para estar dentro de você nessa manhã. Quantos podem aplaudir Jesus? O Deus tremendo, maravilhoso é o Senhor. Jesus veio à terra para nos salvar, porque ninguém pode se livrar a si próprio. E ninguém pode nos livrar do pecado e nem das consequências dele. Só Jesus, irmãos. Diga comigo, só Jesus. Jesus salva. Ele é o meu Salvador. Isso é o que significa o nome Jesus. Versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Jesus seria chamado de Emanuel, Deus conosco, que é o significado de Emanuel, como fora predito pelo profeta Isaías, no capítulo 7, 14. Anota aí, eu vou ler. Se você quiser abrir, tem que ser rapidinho, que o nosso tempo ali voa. Isaías 7,14, nem ele tinha noção do que ele estava falando, da extensão, da grandeza do que ele estava profetizando. O que ele diz? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Que coisa maravilhosa. Jesus era Deus em carne, desse modo, mas literalmente habitando entre nós como um ser humano. Jesus passou por todas as lutas e tentações que eu passo e você passa, irmãos. Ninguém pode te entender melhor do que ele. Hoje, através do Espírito Santo, ele está presente dentro de cada um. E eu acho que realmente Isaías não tinha noção do que ele estava profetizando. Vamos ler o versículo 24 e 25? Diz assim: E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Irmãos, até Maria dar à luz de Jesus, José não tocou nela. Jesus foi o primogênito. Depois, por que está falando que é o primogênito? Porque depois de Jesus, aí José teve outros filhos com Maria. Amém? Capítulo 2. Jesus nasce em Belém. Vamos ler a profecia de Miqueias, irmãos. Essa profecia aqui você tem que ler. A gente precisa abrir a Bíblia e ler, viu, irmãos? Conhecer as profecias. Quantos estão com sua Bíblia aí? Deixa eu ver sua Bíblia. Não quer ver mão, não, eu quero ver Bíblia. Bíblia, Bíblia. Muita gente sem Bíblia. Irmãos, escola dominical, a gente tem que vir com a Bíblia. Isso aqui é o jardim de infância. A gente começa aqui e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Você vai sair daqui, eu oro para que o Espírito Santo te inquiete, para você chegar lá na sua casa e continuar estudando. Porque quanto mais você buscar, mais Deus vai te dar. Amém?
Miqueias 5:2, olha a profecia. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será o Senhor em Israel, e cujas saídas são desde quando, irmãos? Cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que é que Miqueias está profetizando aqui com muita precisão? O local do nascimento de Jesus, com centenas de anos de antecedência, Miqueias já estava profetizando onde o Salvador iria nascer. E ele estava dizendo o quê? Sempre tendo existido. As origens de Jesus são desde os tempos antigos, é desde a eternidade. Diga para quem está do seu lado aí, você está entendendo que Jesus sempre existiu? Cutuca quem está do seu lado aí, acorda, meu irmão. Jesus sempre existiu. Você está aqui ouvindo falar de um ser eterno que está no nosso meio. Eu fico maravilhada com essas coisas, irmão, isso aqui me empolga. Porque eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Quando eu me converti, meu marido ficou muito bravo comigo. Ele falou que esse povo está fazendo lavagem cerebral na sua cabeça, está ficando doida. Porque eu passava horas meditando, estudando e orando. E crescendo, comendo. Por isso que a minha casa hoje é abençoada. Porque Jesus entrou na minha casa e hoje Ele é Senhor da minha casa, da minha vida e da minha família. E a palavra dEle é que tem autoridade e poder dentro da minha casa. Como é que você vai lutar com o diabo se você não conhece a palavra dEle? Só tem autoridade na palavra quem sabe o que está falando, irmãos. E quem vive o que está falando. Por que a gente vê hoje muito cristão cabisbaixo, derrotado, triste, angustiado? Falta de conhecimento. Vocês erram em não conhecer o poder de Deus, e nem as Escrituras. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento da minha palavra. É isso que o profeta disse, Oséias. Apesar de ser eterno, Jesus entrou na história da humanidade como homem. Está escrito aí na profecia, como Jesus de Nazaré, aquela cidadezinha pequenininha. A palavra Belém, onde Jesus nasceu, ela vem do hebraico e tem um significado, casa do pão. O que quer dizer casa do pão, irmãos? Lugar de provisão. Belém significa casa do pão, que quer dizer lugar de provisão. De Belém vem a provisão para toda a humanidade. Que provisão é essa? De salvação, de libertação e de vida abundante, irmãos. Está entendendo? Mas José não morava em Belém. Ele morava em outra cidade. Só que, por causa de um censo, um decreto lá do rei, ele teve que voltar na sua cidade natal para se alistar. Era lei, era obrigatório. E ele voltou para Belém, levando consigo Maria grávida. Por isso que você vê ele carregando Maria ali naquele jumentinho. Ele tinha que estar em Belém para fazer o seu alistamento. Então, como eles não conseguiram lugar em hospedaria nenhuma, naquele tempo era normal, as pessoas não tinham lugar na hospedaria, eles iam lá para a estalagem, o estábulo onde dormia o cavalinho, a vaquinha, as pessoas iam para lá. Jesus não nasceu no estábulo porque ele era pobrezinho, não, viu? Como muita gente pensa. O pai dele queria ficar instalado lá, hospedado lá na hospedaria, como todo mundo. Mas por não ter vaga, eles foram lá para o estábulo. Por quê? Porque tinha que cumprir uma profecia também. Versículo 1 e 2, do capítulo 2, diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aqui nós estamos falando sobre a vinda dos magos do Oriente, para você que está com sua revista aí saber onde nós estamos.
Pouco se sabe sobre os magos, eles eram sábios. Naquele tempo, os sábios eram chamados de magos. Então, eles vieram para a ocasião do nascimento de Jesus, eles acompanhavam as profecias. Ninguém sabe onde eles moravam, certo, nem quantos eram. Só sabe que eles eles moravam no Oriente, de um lugar chamado Pártia, e era situada lá perto da antiga Babilônia. Eles moravam naquela região lá. Estes homens reconheceram Jesus como o Messias. E vieram para Israel. Aquilo que o povo de Deus não fez, não reconheceu, os sábios, os magos fizeram. Reconheceram Jesus como Salvador. É preciso a gente lembrar que Mateus relatou Jesus como rei sobre os judeus. Mas Jesus, ele não é um rei só sobre os judeus. Ele é o rei de toda a humanidade, não apenas da Judéia. Por isso, os sábios foram ali para presentear ele. Versículo 2, a parte B. Leia comigo. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Isso aqui é um mistério, irmãos. Os magos viajaram milhares de quilômetros para ver o rei dos judeus. E a Bíblia fala que quando finalmente eles encontraram, por causa da estrela, você está vendo que está escrito na Bíblia aí, estrela, a estrela de Jesus. Vimos a sua estrela. De quem que era estrela, irmãos? Ninguém sabe explicar a causa, o que aconteceu para que aquela estrela aparecesse no céu. Mas os magos, presta atenção, o que é uma pessoa dar ouvido a uma profecia da Bíblia. Os magos sabiam, entendiam que aquela estrela os levaria até Jesus. Isso quer dizer para nós que Deus dá sinais para nós. Você está prestando atenção nos sinais que Deus está dando na sua vida? Peça o Espírito Santo para você abrir a sua mente, trazer luz no entendimento, para que a gente perceba os sinais de Deus. Então, quando finalmente eles o encontraram, diga comigo, quando eles o encontraram, essa palavra ela é chave. Houve o encontro dos magos com Jesus. Eles manifestaram alegria, louvor, adoração e deram presentes para Jesus. Como é que é o seu encontro com Jesus? Diariamente. Quando você vem para a igreja, você vem para dar a Ele adoração, você vem alegre, ou você vem com pressa que o culto acaba logo para você ir embora? Ou você vem para achar que a palavra está chata, está comprida, não gosta de quem está pregando? Irmãos, quem está pregando é o que menos importa. Outro dia eu contei um testemunho aqui para as mulheres. Eu estava pregando um encontro em São Paulo. E foi um encontro muito grande de mulheres ali. E eu preguei no sábado. E domingo eu ia encerrar aquele congresso. Quando foi no domingo de manhã, a bispa me chamou para o púlpito para eu começar a pregação da palavra. E aí ela falou, ô pastor, antes de você ministrar a palavra, eu quero chamar uma irmã aqui. Aí chamou a irmã, ela veio lá de trás, o lugar lotado de mulheres, e veio a mulher pulando e saltando e alegre, e o povo batendo palma e glorificando a Deus, e eu não estava entendendo nada. Quando a mulher chegou no púlpito, a bispa falou, ela quer dar um testemunho. Eu falei, ai, que bom. Aí aquela mulher começou a contar assim, quem me acompanhou para eu chegar aqui sabe da minha luta. Aquela mulher teve um problema seríssimo, neurológico. A boca daquela mulher entortou que veio parar aqui na orelha. O marido brigava demais, pensa num homem bruto, num homem grosso, que não respeitava a sua mulher, e ele já tinha falado para ela, você está horrorosa, eu vou te abandonar, não quero saber de você mais não. E disse para ela, você não vai na igreja, você não vai naquele encontro, eu não vou te dar dinheiro para você ir. E ela falou, as irmãs sabiam de tudo isso, todo mundo fez uma vaquinha, me ajudou e eu pude vir, pagaram para mim. E ontem, quando a irmã à noite estava falando a palavra de Deus, eu estava lá no fundo, e eu estava glorificando a Jesus, eu estava adorando a Deus, porque a palavra estava sendo para mim.
A irmã do meu lado me cutucou, falou, olha sua boca. A boca dela voltou para o normal. Irmãos, ninguém precisa pôr a mão na sua cabeça para o milagre acontecer na sua vida, não. Não interessa quem é que está pregando, se é homem, se é mulher, se é estrela, se é famoso, se não é. O que importa é o que está no seu coração, é a expectativa do seu coração quanto à palavra de Deus. O poder está na palavra de Deus. O poder é do Espírito Santo. Ele usa quem quer, a hora que Ele quer. Se Ele quiser usar uma jumenta para falar, Ele vai usar. Então pare de olhar para as pessoas e olhe para o Senhor, que é o Rei, é o Salvador, e quando a palavra dele é pregada, é Ele falando com você. Dê crédito a essa palavra, porque você pode receber um milagre através daquilo que você está recebendo, ouvindo nessa manhã. Aleluia! Glória a Jesus! Deus é bom, Deus é bom, e a palavra dele é infalível, ela é poderosa. Tem que acabar com esse negócio. Hoje é fulano que vai pregar, vou lá. Irmão, se tem um trem que eu fujo é disso. Principalmente quando eu sei que cobra. Se eu souber de alguém que canta e que prega e que põe preço na pregação e no ministério, eu não vou. Eu não vou, irmãos, porque a palavra de Deus não tem preço. Palavra de Deus não tem preço. A gente recebe de graça eu tenho que dar. Ah, se não fosse essa palavra na minha vida ia estar destruída, irmãos. Há 30 anos atrás, a minha vida estaria destruída. Eu não estava casada, eu não estava com a minha família abençoada como eu estou. E vocês acham que eu aceito esse negócio? Irmãos, eu prego muito fora, eu viajo muito. A primeira coisa que as pessoas perguntam, pastora, quanto a senhora cobra? Eu me sinto ofendida, irmãos. Mas eles têm razão de perguntar isso. Porque as pessoas põem preço na palavra de Deus. A atitude dos magos, o encontro deles, que coisa maravilhosa. Viemos para adorá-lo. Com que coração você chegou aqui nessa manhã? Com que coração você foi para a igreja à noite? Adorar a Deus. Levanta a sua mão. Adorar a Deus é o único propósito. Mais nada. Eu não venho para ver ninguém. Viu, irmãos? Milagre acontece por causa do poder da palavra. A palavra. Ninguém precisa tocar em você. Seu coração precisa estar aberto. Porque Deus está falando. Vai depender da sua receptividade. Se você abrir o coração, você vai receber muito de Deus nessa manhã. Versículo 3. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se toda a Judéia com ele. Irmãos, a notícia dos magos perturbou Herodes, porque ele sabia que o povo judeu esperava pelo ungido, o Messias. O que é isso aqui? A maioria dos judeus esperava um grande libertador, um líder militar. Vocês estão entendendo o que é isso? Um líder militar e político, igual Alexandre o Grande. Ia libertar a Judéia da opressão de Roma. Aí chega lá o filho do carpinteiro, olha que decepção para o povo. Irmão, se você não conferir a palavra de Deus, você vai ter muita decepção com o que as pessoas falam para você a respeito de Deus. Sabia disso? Olha para mim aqui, não presta atenção nas crianças agora não. Eu queria que os pais segurassem os filhinhos aí, em silêncio, por favor. A palavra de Deus, ela é poderosa, e ela pode surtir um efeito na sua vida nessa manhã aqui, tremendo. E o diabo não quer isso não. Lembra que nós passamos uma batalha espiritual. Para não deixar, o diabo ele tenta roubar a palavra de Deus, em todo o tempo. Os conselheiros de Herodes falaram isso para ele. Esse povo está esperando aí um líder militar, ó, igual Alexandre o Grande. E vai te destronar. Isso aqui despertou ódio, ciúme no coração de Herodes. Irmãos, você sabe o que isso aqui tem no nosso meio? Ciúme. Quando alguém começa a aparecer, sei não, hein? Vai aparecer mais do que eu. Ciúme mata, ciúme destrói. E aí, o que Herodes queria? Versículos 7 e 8, leia comigo. Herodes chamando,
secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me, para que eu também vá e o adore. Olha o que é uma pessoa cínica, fingida. Gente ruim e ciumenta. Nós precisamos pedir muito discernimento a Deus. Os magos, naquela hora, eles acreditaram no que Herodes falou. Herodes não queria adorar Jesus, Herodes queria matar Jesus. Ele mentiu, era um truque para conseguir que os magos retornassem e revelassem o paradeiro do rei. Para quê? Porque o plano dele era matar Jesus. Você sabia que o plano do diabo é matar o plano de Deus na sua vida? Cutuca quem está do seu lado aí e fala: meu irmão, acorda. Deus tem um plano na sua vida, mas o plano do diabo também é destruir esse plano de Deus. Cuidado. Cuidado com gente. Irmãos, o diabo coloca circunstâncias e pessoas. O diabo não vai aparecer para você para demonstrar que ele te odeia, não. Ele vai colocar pessoas e circunstâncias. Então, a gente tem que estar com muita afinidade com Deus. Você tem que estar assim com o Espírito Santo, ó. Fala para quem está do seu lado, você tem que estar assim com ele, ó. É por isso que tem tanta gente derrotada dentro da igreja. Não tem intimidade com Deus. Versículo 11. E entrando na casa, os magos, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. O que você tem para ofertar para o Senhor hoje? O que você tem para ofertar para o Senhor hoje? Eu sei que para pedir a gente tem muito. Os magos chegaram ali, irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus devia ter aqui entre 1 a 2 anos de idade. Os magos levaram presentes caríssimos, dignos de um rei. Sabe por quê? Os símbolos aqui, o ouro, o incenso e a mirra, eram símbolo da identidade de Jesus e daquilo que a obra que ele ia realizar na terra. Quais eram? Ouro, era com ouro que se presenteava um rei. Incenso era oferecido a Deus. Jesus, ele era Deus, Jesus era rei, mas a mirra era uma especiaria usada para ungir o corpo que iria ser sepultado. Profeticamente, os magos já entendiam que Jesus iria ser sepultado. É isso que Deus quer fazer, abrir o nosso entendimento, irmãos, para a gente entender as coisas espirituais. A nossa vida, o que acontece aqui, primeiro é gerado lá no mundo espiritual, irmãos. Não pensa que o que vai acontecer na segunda-feira na sua vida, aconteceu por acaso. Não. Primeiro é gerado lá, depois acontece aqui, ó. Vai depender da sua oração, da sua atitude diante de Deus hoje. A sua semana vai ser uma vitória. Uma vitória. Sua semana será de vitória. Se você se posicionar para ouvir Deus falar com você. Amém? E os magos o adoraram. Honraram a Jesus pela sua identidade, por quem ele era, não era por aquilo que Jesus tinha para dar para eles. Diga para quem está do seu lado aí, adorar a Deus é pela identidade dele, é pelo que ele é, não é por aquilo que ele tem para me dar. Vocês estão entendendo, irmãos? Perfeito, justo, todo-poderoso, criador do universo, digno de receber o melhor de cada um de nós. Você pode aplaudir Jesus? Com todo o seu coração nessa manhã. Deus é bom e Ele é fiel. Versículo 12. Correr. Versículo 12. E sendo por divina revelação, avisados em sonhos. Diga comigo, sonhos. Para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Irmãos, até os magos foram visitados pelos anjos em sonhos.
para dar outra direção para eles. Eles queriam voltar e contar para Herodes, eles não tinham entendido. O anjo veio, Deus só fala com quem tem intimidade, com quem está ligado com ele. Fala aí para o seu irmão, Deus só fala com quem está ligado nele. Quem não está ligado, olha aqui, se os magos voltassem e contassem para Herodes, o que ia acontecer, irmãos? Olha os passos errados que a gente dá na vida, por não ouvir Deus falar. E Deus fala, Deus nunca se cala. A fuga para o Egito, está aí o versículo 13, 15. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu novamente a José em... Você contou quantas vezes tem essa palavra sonho aqui? Dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Versículo 15. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu nome. Onde é que está isso? Oséias 11:1. Oséias profetizou, do Egito eu vou trazer de volta o meu filho. É isso aqui, irmãos. O segundo sonho ou visão que José recebeu de Deus. Uma orientação para proteger o Filho de Deus. Qual era o propósito de Deus, irmãos? Enviar Jesus para salvar a humanidade. Qual era o projeto do diabo? Matar Jesus e frustrar o plano de Deus. Diga comigo, ninguém pode frustrar os planos de Deus na minha vida. Se Deus agir, ninguém vai impedir. E eu, a partir de hoje, eu vou orar, eu vou ter afinidade com a palavra, com o Espírito Santo, e Ele vai me avisar de tudo, e eu não vou ser enganada não. É isso que Deus quer, irmãos. Versículo 16, eu tenho que acabar. E Herodes, vendo, irritou-se, mandou matar todos os meninos. O que Herodes queria, irmãos? Herodes era um homem sanguinário. Ele já tinha mandado matar sua mulher e 2 filhos. Agora ele queria matar Jesus. Como ele não estava conseguindo, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Uma matança terrível. Aí o anjo vem, avisa José de novo. Versículo 19 e 20, vou encerrar aqui. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu no quê, irmãos? Você está lendo a Bíblia aí? Quem está aqui? Levanta a mão. Fala comigo, a aula não terminou não. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Glória a Deus. Acabou, irmãos. Ainda hoje, Deus quer revelar os seus planos a nós. Deus vai usar, para qual finalidade? Que Deus vai usar anjos, Deus vai falar com você em sonho, Deus vai falar pelo Espírito, e Deus vai usar a palavra. Qual é a finalidade? Cumprir o propósito dele na sua vida. Versículo 19 e 20, Herodes o Grande morreu de uma doença incurável. Terceiro sonho, está aqui no versículo 20, nós já lemos, versículo 19. Quarto sonho, versículo 22. Irmãos, nós temos que valorizar isso aqui. E ouvindo que Arquileu reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galileia. Qual é a finalidade disso aqui, irmãos? Para que Deus se cumpra o plano dele na sua vida. Você sabe por que tem gente sem direção? Sabe por que tem gente dando cabeçada? Vou revelar isso aqui para o Senhor nessa manhã. Por quê? Porque estão sem compromisso com Deus. Deus só vai falar, Deus só vai usar, Deus só vai revelar para quem tem compromisso com Ele. E para que Deus quer falar e revelar? Para cumprir o propósito dele na sua vida. Você é canal de Deus para abençoar essa geração. E para você abençoar essa geração, Deus quer te abençoar mais do que você pensa. Você pode ficar de pé comigo? Nós vamos orar. Irmãos, eu quero ter sonhos de Deus. Quantos aqui estão precisando de uma revelação de Deus na sua vida, de direção? Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente agora, em nome de Jesus. Uma direção de Deus. Senhor, eu preciso dessa revelação. Eu estou vendo a tua palavra.
Deus falou 4 vezes com José e 1 vez com os magos. 5 sonhos, irmãos. Vem aqui que nós vamos orar, Deus vai te dar uma unção nessa manhã. Isso aqui é palavra de Deus. Isso aqui não é profecia de gente que não tem nada de conhecimento da palavra, não. Isso aqui é palavra. Você que não quer dar cabeçada, você que não quer entrar em barco furado. Quantas coisas o povo de Deus hoje tem feito e depois se arrependido. Ah, por que eu tomei essa atitude? Ah, por que eu... Por quê? Por quê? Porque falta de compromisso com a palavra de Deus. Deus só se revela com quem tem compromisso com a palavra. Amém, irmãos? A partir de hoje você vai fazer esse compromisso. Senhor, eu vou ler mais, eu vou meditar mais. Eu vou gastar mais tempo em oração. Não é indo para a igreja só, não. Ir para a igreja tem que ir. Que se você não tivesse vindo aqui, você não tinha ouvido essa palavra. Amém? Fecha seus olhos agora. Põe diante de Deus a sua necessidade, meu irmão. Eu sei que aqui é tudo filho de Deus, com direito a receber o melhor da terra. Pai, aqui estão os teus filhos. Eu quero ministrar nessa manhã, Pai, a tua palavra, que é poderosa. Tua palavra é fiel, ela não volta atrás. O que nós estamos vendo, Pai, que o Senhor fez na vida de José para proteger Jesus, o Senhor quer fazer na vida desse povo, para proteger, para guardar e cumprir o teu propósito na vida de cada um, de cada família aqui representada. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar a falência, a neutralidade agora dos planos do inferno, porque o diabo está trabalhando para impedir o teu agir, para frustrar os teus planos na vida desse povo. Mas em nome de Jesus eu oro agora, para que os olhos desses irmãos sejam abertos, e para que eles tenham autoridade do nome de Jesus, para declarar nessa manhã, que todo o intento do diabo está neutralizado agora, vai cair por terra agora. Sejam frustrados os planos, as maquinações, as ciladas do diabo contra a vida desses homens, mulheres, crianças, jovens, idosos. Pai, em nome de Jesus, que esse povo se levante nessa manhã e tu assuma esse compromisso, Pai, de te buscar. Senhor, quem te ama, ama a tua palavra. E o compromisso do Senhor é para aqueles que amam a tua palavra. Começa a dar visão, Pai. Começa a falar em sonho. Senhor, dá revelação para eles, sem que eles precisem ficar saindo para procurar revelação em canto nenhum. O Senhor é com eles. Senhor, em nome de Jesus, abre o entendimento agora, que venha luz do entendimento do teu povo, revelação comece a chegar, sabedoria, entendimento agora, direção para a vida do teu povo. Pai, envia teus anjos, fala com eles em sonho e visão, fala, Pai, porque o Senhor é o mesmo, hoje e vai ser eternamente. A tua palavra diz que o Senhor não muda. Dá direção para esse povo. Vá na frente deles, abrindo porta, abençoando essas famílias, Pai, abençoando o casamento, abençoando a empresa, o trabalho, criando novas oportunidades agora, trazendo uma nova direção, Pai. E eu já declaro que o que vai acontecer na vida desses irmãos não vai ser nada humano, é algo fora da lógica humana, é algo sobrenatural, é algo que será gerado pelo Espírito Santo. Eu profetizo em nome de Jesus, virá sobre ti o Espírito Santo, o Altíssimo vai te envolver, e a palavra dele que está sendo gerada, plantada no seu espírito nesta manhã, vai dar fruto, vai dar fruto. Fique grávido agora dessa palavra, e você vai ver o resultado dela, o milagre, o sobrenatural vai acontecer, em nome de Jesus. Povo de Deus, seja abençoado e agradeça a Deus, diga glória a Deus e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino.
Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.